Glória a Deus, que bênção podermos louvar ao Senhor, entronizarmos a presença dEle nesse lugar, na sua casa. É algo precioso quando a gente pode derramar o nosso coração. Derramamos o nosso coração através do louvor, através da adoração, mas também derramamos o nosso coração com as nossas ofertas, com o nosso coração voluntário diante dEle. É impressionante aquela famosa mulher do vaso de alabastro. Aquela mulher do vaso de alabastro, ela quebrou o seu vaso. E o vaso era um perfume tão caro, mas tão caro, que quase 1 ano de um trabalhador comum para adquirir um vaso como esse. Ela poderia chegar lá apenas adorando, beijando os pés de Jesus como ela fez, exaltando a Ele, mas ela se preocupou em trazer algo precioso, algo financeiro. Nós não apenas derramamos o nosso coração através da adoração, mas também através das nossas finanças. O nosso dinheiro é algo que pode honrar, na verdade, honra tanto aquilo que é o nosso Senhor Jesus. Derramamos diante dEle. Podemos até ouvir assim, olha, que desperdício ter dado tanto. A mulher do vaso de alabastro, quando ela faz isso, alguém diz, mas é um desperdício. Mas nunca é desperdício investir na obra de Deus. Nunca é desperdício honrarmos o Senhor Jesus com aquilo que de finanças é tão caro, tão importante para nós. Talvez o caro seu seja X reais, seja tantos reais, não importa o valor, mas importa um coração que se derrama em honra ao Senhor Jesus. Por isso, nessa hora, estão passando algumas contas da igreja que você pode abençoar, derramar o seu coração através das finanças. Aqui na Rede Super queremos chegar ao coração de cada pessoa e sabemos que as finanças são uma parte tão importante da nossa vida. Se você deseja fazer isso, faça com um coração voluntário. Eu tenho certeza que você vai ter um coração abençoado por estar derramando diante do Senhor algo que é tão precioso. Nessa hora, eu quero falar com você no Carisma Open sobre uma verdade importantíssima. Na verdade, essa verdade, ela é uma pergunta, na verdade. É uma pergunta que é a seguinte: até quando? É isso mesmo, é essa pergunta. Até quando? Até quando? Se você é como eu, na infância, ouviu da sua mãe essa frase, né, essa expressão, até quando? Se você ouvir essa expressão da sua mãe, você sabe, como eu sabia, e quando ela disse assim para mim, Drummond, até quando você vai ficar jogando videogame? Eu já sabia de uma coisa, já não era mais para eu estar jogando videogame. O até quando nos fala, nos conota a respeito de tempo. Tempo que se passou. Tempo que, na verdade, já não era para a gente estar passando. Quando a minha mãe dizia isso, seja para o videogame, para o futebol, ela estava dizendo assim, meu filho, já passou da hora de você estar fazendo isso. Até fala de limite, quando fala de tempo. Mas quando usamos essa expressão, na verdade, já queremos dizer que o limite do tempo já passou. Minha mãe dizia para mim assim, até quando você vai estar jogando videogame, quando você tem dever para fazer? Ou seja, até quando você vai estar fazendo isso? Já passou da hora de você estar fazendo isso. Você já está na hora de fazer outra coisa. O até quando que nós dizemos no nosso dia a dia, eles também são reais dentro da Bíblia. É verdade. Deus também usa até quando. Nós vamos passear nesse programa, nesse momento, para que a gente possa caminhar e entender os até quandos de Deus. Até quando? Deus fala isso? Fala. E a conotação é a mesma. É dizendo o seguinte, já passou da hora de você estar fazendo isso. Já não é a hora de você estar vivendo essa realidade. O primeiro até quando que eu quero ver com você está lá em Provérbios, capítulo 6, verso de número 9. O texto diz assim, até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Me permita mais uma vez, até quando, Deus dizendo,
Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Talvez a preguiça seja um até quando que precisamos tanto tocar. Porque tem muita gente na preguiça há tanto tempo que Deus está dizendo: até quando você vai ficar prostrado nessa preguiça? Preguiça talvez seja um dos pecados menos falados em nosso dia. Verdade que a Igreja Católica convencionou nos 7 pecados capitais a preguiça, mas esse assunto tem sido falado muito pouco. Na verdade, é assustador pensar numa geração cada vez mais preguiçosa. De jovens a idosos, as pessoas estão manifestando cada vez mais um sentido de preguiça, sem nenhum tipo de arrependimento, dando-se muitas desculpas para não admitir a preguiça, mas as pessoas têm ficado no leito da preguiça por muito tempo. A preguiça tem levado muita gente a viver o que Deus não sonhou para ela. Na verdade, o até quando você ficará deitado e preguiçoso, preguiçoso, tem ecoado para muita gente que está se perdendo no meio de tudo o que Deus quer fazer por meio dela. A preguiça tem acabado com casamentos, com ministérios, com vida espiritual. A questão é tão séria que, embora a gente possa rir de algumas piadas, precisamos pensar na seriedade delas, porque ninguém de quem fala aqui, do pessoal que está filmando aqui, ou de qualquer pessoa na face da terra, não tenha que lidar com a preguiça em alguma área da sua própria vida. Por que eu digo isso? Porque tem gente que diz assim para mim: não, eu não sou preguiçoso, eu sou trabalhador. Ora, tudo bem, ótimo, excelente, você não tem preguiça para trabalhar. Mas quando a gente às vezes fala para a pessoa assim: vamos ler a palavra de Deus, a pessoa: ai, que preguiça de ler. Então ela não tem preguiça para trabalhar, mas tem preguiça para ler. Tem gente que tem preguiça para fazer as tarefas de casa. Tem gente que tem preguiça para orar. Eu não sei qual a área a preguiça tem tentado te manter refém, mas até quando você vai deixar a preguiça te dominar? Até quando você vai deixar a preguiça reinar sobre você? A primeira coisa que nós precisamos lidar com essa área da preguiça é parar de dar desculpas e não assumir a preguiça. Um filósofo francês uma vez disse que a preguiça é uma daquelas faltas que nós temos que nós mais facilmente nos desculpamos. Como assim? Ele diz assim: olha, a pessoa não admite que é preguiçosa, então para não admitir a preguiça, ela dá desculpas variadas. Ela fala: ah, não vou porque ele não vai, eu não vou lá ajudar ele porque não vai adiantar nada. Ou seja, ele não está indo porque ele está dizendo que não vai adiantar nada. Salomão, ele diz em Provérbios capítulo 22, verso 13, que muitas vezes o preguiçoso, ele dá a desculpa do pessimismo. Olha o que Provérbios 22, 13 diz. Muitas vezes ele não diz que vai para um lugar, mas ele diz assim: olha, diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Provérbios 22, 13 está dizendo: não vou sair lá fora, porque um leão pode estar lá. Ou seja, tem dificuldade lá fora, não vou sair. Ele está usando pessimismo como desculpa para não assumir a preguiça. E toda essa dimensão onde nós vemos de gente jogando para cá ou para lá, não é isso, é porque tem um problema desse, porque ele não me ajuda, ela não me ajuda, por isso que eu não faço, não. Acaba camuflando a preguiça e mantendo o reinado dela. As pessoas têm muita vergonha de assumir que não fizeram alguma coisa por mera preguiça, mas o fato de não assumirem faz a preguiça dominar ainda mais. É tão sério dizer isso, que nós estamos vendo gente que chega com projetos maravilhosos. Eu mesmo já cheguei a ouvir crentes preciosos falar assim: pastor, estou com uma ideia de fazer um livro novo. Nossa, o livro é assim, assim, assado. E às vezes eu fico assim de boca aberta com um projeto. E eu falo: não, mãos à obra, isso aí vai ser benção. A pessoa vem com um projeto de gravar músicas, de fazer projetos na igreja, sociais e tudo. Projetos maravilhosos, livros maravilhosos, que nunca aconteceram. Sabem por quê? Por mera preguiça.
Quando você vai conversar com eles, eles falam de dificuldades, eles falam disso ou daquilo, mas não assumem que o projeto, na verdade, não veio por mera preguiça. É assustador pensar que tem gente com tesouros de Deus e esses tesouros não vieram à tona porque essa pessoa está com preguiça de fazer o que Deus mandou ela fazer. Amado, isso é seríssimo. Não deixe a preguiça fazer você ser um escravo, porque quem é escravo da preguiça, segundo Salomão em Provérbios, pode ser escravo da miséria, pode ser escravo de situações tão terríveis. Nós estamos vendo até jovens hoje que têm energia, mas que são preguiçosos. Precisamos mudar esse quadro. Até quando você vai ficar deitado na preguiça? Assuma isso. Às vezes a pessoa que está na preguiça, ela tem aparência de movimento, mas ela não sai do lugar. Isso é terrível, porque a pessoa não te demonstra que está preguiçoso, porque ela faz alguma coisa de movimento que não demonstra a preguiça que está nela. Em Provérbios 26:14, Salomão diz assim, olha, o preguiçoso, como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Veja, a minha mão aqui, vamos pensar que a minha mão aqui é uma porta, né? A gente mexe a porta para abrir, para fechar, para abrir, para fechar. Mas a porta abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Mas ela nunca sai do lugar. Ele está dizendo, Salomão, em Provérbios 26:13, que o preguiçoso é como uma porta que se revolve nos seus gonzos, nas suas dobradiças. Tem aparência de movimento, mas não sai do lugar. O preguiçoso, para não assumir a sua preguiça, ele dá aparência de movimentação, mas não sai do lugar. Vive paralisado, com uma aparência de movimento. Essas pessoas, em geral, se movimentam muito e produzem pouco. Nem todo preguiçoso é paradão, não. Às vezes o preguiçoso é agitado para mostrar alguma agitação, mas não está produzindo coisa alguma. Até quando, diz Deus, ficarás deitado na preguiça? Até quando? Talvez esse seja o brado dessa mensagem que você está assistindo agora. Até quando? O primeiro até quando de Deus fala da questão da preguiça, mas o segundo até quando que eu queria ver com você está lá em 1º livro de Reis, capítulo 18, verso 21. Diz assim: então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando? A nossa expressão, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Uau! Elias disse: até quando vocês vão cochear? A ideia de cochear é a ideia de dividir-se. Até quando vocês vão ficar indecisos entre dois pensamentos? Se é para adorar a Deus, adora a Deus. Se é para adorar Baal, adora Baal. Agora decidam. Até quando a nossa geração vai ficar tão indecisa a que Deus servir? É triste perceber que tem gente tão indecisa na sua fé, na sua vida cristã, que não dá os passos que deveriam dar, porque uma hora está de um lado, outra hora está de outro. A pessoa um dia, uma noite vem na igreja, na outra noite está no motel com a namorada. Ele cocheia entre dois pensamentos, ele é indeciso. Ele não tem uma objetividade de fé, uma prática de fé. E tentar viver de um lado e de outro, de um momento adora Baal, de outro momento adora Deus, é uma vida terrível, porque você nem vive Baal e nem vive Deus. A dimensão de Deus, irmãos, ou ela é inteira, ou nós não vamos viver tudo que Deus tem para nós. Quando Deus chama a gente a viver, nós precisamos entender que indecisão já é uma decisão. Indecisão já é uma decisão.
Sapato preto ou marrom? Preto ou marrom? Irmão, indecisão entre os dois é nenhum dos dois. Quando eu estou indeciso entre os dois, eu não estou vivendo nenhum dos dois. Sim, o que Deus chama eu e você a vivermos é uma vida que envolverá escolhas e envolverá renúncias. E por envolver renúncias, eu e você vamos precisar escolher. Porque não dá para escolher o sapato preto e o marrom ao mesmo tempo. Não dá para escolher a blusa branca e a blusa verde ao mesmo tempo. Uma escolha envolve a renúncia. Mas tem muita gente que não está escolhendo, porque está apegada ao que deve renunciar. Muita gente não está escolhendo, porque está apegada ao que deve renunciar. Quando isso acontece, a indecisão toma. E quando a indecisão toma, a nossa vida não sai do lugar. Não vivemos nenhuma coisa e nem outra. Está na hora de você sair da indecisão. O brado divino para você nessa hora é: até quando você vai viver nessa indecisão? Até quando? Até quando você vai abraçar o melhor, apegado ao pior? A sua vida não vai caminhar. Elias diz isso, porque Elias está querendo que eles vivam uma fé viva. A fé viva, ela pode ter medo, ela pode ter até alguma dúvida por dentro, mas ela caminha em fé. Ela deixa o medo no lugar dele e caminha em fé. Mesmo com medo, mesmo com as dúvidas, às vezes tentando abraçar ela caminha em fé. Eu não estou dizendo que você não vai ter outros tipos de pensamento, mas você não pode viver uma vida agarrada à indecisão. Isso vai fazer com que você fique preso. Isso vai fazer com que você não viva o fogo do céu. Elias vive o fogo do céu porque Elias não está indeciso entre Baal ou Deus. Só gente que tomou a decisão firme em crer, em viver para Deus, que vê o fogo do céu cair. Até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Mas o terceiro até quando que eu quero falar com você está descrito em primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 1, diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando, olha o que ele está falando, olha a nossa expressão, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Gente, a história aqui é muito, mas muito simples e objetiva. Deus levantou Saul, Saul reinou, Saul fez o que Deus não queria que ele fizesse. Agora, Samuel foi aquele usado por Deus para levantar Saul. Ele ungiu Saul, Saul foi levantado como rei. Saul teve uma vida e atitudes terríveis. Deus rejeitou Saul por isso. E Davi seria então o próximo líder para substituir Saul. Só que Samuel, nesse meio tempo, nesse inteirinho, nesse intervalo, Samuel estava com dó. Algumas versões falam assim que Samuel estava com dó de Saul. Ele estava entristecido por Saul, estava com pena de Saul. E aí Deus vira para Samuel e fala assim: até quando vai sentir dó, pena, vai se entristecer por Saul, havendo eu o rejeitado? Veja, Deus fala, dirige a vida desse grande homem de Deus, Samuel, dizendo: até quando você vai ficar com pena, entristecido por alguém que eu rejeitei? Até quando? E se ele não toma uma atitude ali, o próximo rei, tão maravilhoso e abençoado, chamado Davi, não seria levantado por Samuel. Isso nos mostra algo.
eu e você precisamos tomar muito cuidado a não nos apegarmos a pessoas que Deus não quer mais para a sua vida. Até quando você vai ficar namorando esse rapaz que não é para você? Até quando? Até quando você vai estar fazendo no ministério uma coisa que Deus não te chamou para fazer? Até quando? Até quando você vai estar num ministério que Deus já mandou você sair e você não está saindo por dó, por pena? Ora, vale muito mais obedecer a Deus do que obedecer a homens. Até quando você vai estar apegada a Saul e não levantando os Davis? Até quando vamos ficar presos a Saul? Demonstra muitas vezes o tempo que nós não vamos liberar nossos Davis. Tempos novos na nossa vida, relacionamentos novos estão por vir, mas até quando você vai ficar preso a essas pessoas e sentimentos que já não eram para você estar tão apegado assim? Essa pergunta é crucial hoje, é crucial agora. Que você responda enquanto você me ouve, porque nós não temos mais tempo para perder apegados com coisas que Deus rejeitou para a nossa vida. Deus rejeitou não Saúl, talvez, mas Deus rejeitou tempos na sua vida. Sim, quem levantou Saúl foi Deus, mas Deus muda estações. Veja, o sacerdócio, todo o sacerdócio de Moisés foi levantado por Deus. Deus que instituiu o sacerdócio. Só que quando nós lemos lá em Hebreus, nós vemos que Deus, quando levanta Jesus Cristo, diz que esse sacerdócio, ele se foi. Isso indica o quê? Que Deus levantou, foi um tempo ter o sacerdócio, mas quando Jesus Cristo veio, esse tempo foi agora novo, modificado. Tempos em nossa vida passam, tempos em nossa história passam, ou seja, tempos em nossa vida, eles se perdem, eles se vão. Agora, se eu ficar apegado, não, porque foi Deus que me deu isso, será que você não está perdendo o novo de Deus? A nova estação de Deus, o novo momento de Deus. Ora, foi Deus que disse para Abraão pegar Isaque e levar até o cume do monte, mas Deus não permitiu, porque o tempo não era, ou o momento não era Isaque, na verdade o momento era de um cordeiro. A dimensão dos tempos, amados, muda. Será que nós estamos ouvindo a Deus? Será que nós estamos percebendo, discernindo as direções de Deus? O Espírito Santo, ele fala conosco no nosso interior. Não é uma voz audível, para a gente ouvir pelas caixas de som, mas é algo que Deus fala por dentro. Às vezes a gente está esperando espetacular, não uma voz como voz de trovão, que veio do alto e falou, não. Deus dentro de você está mostrando tempos, estações, momentos. Até quando você vai ficar apegado a tempos que dentro de você, você sabe que já passou? Talvez já passou da hora de você estar tão envolvido num setor da tua igreja. Você tem percebido no seu coração que você precisa caminhar para aquilo que Deus tem. Irmão, não faço isso que eu estou com dó dele, o que ele vai achar? Irmão, cuidado. Procurando agradar a opinião humana, que você pode estar perdendo a opinião de Deus. A opinião de Deus é muito mais importante do que o dó, a tristeza que você sente por alguém, ou por uma condição de aliança, que na verdade não é aliança coisa alguma. Existem tantas pessoas envolvidas com coisas que Deus nunca desejou. E Deus está dizendo, até quando? Até quando? Enquanto você está com dó de Saul, Deus tem um tempo de Davi para você. Deus tem um tempo novo. Precisamos nos abrir a essa dimensão, precisamos nos abrir a essa realidade. Quando nós entendemos os até quando de Deus, a nossa vida, ela é transformada. O nosso coração, ele é tocado. Até quando? Até quando você vai ficar na preguiça? Até quando você vai deixar isso reinar sobre você, impedindo você de viver o melhor? Eu me lembro que
Uma vez, conversando com uma pessoa, vi que o sofrimento que ela tinha hoje era resultado da preguiça dela de ontem. Ela estava sofrendo hoje pela preguiça de ontem. Até quando vamos ficar indecisos? Para cá e para lá, andando numa direção, andando numa outra direção e perdendo a direção de Deus para nós. Até quando ficaremos indecisos? Até quando vamos ficar com dó ou presos a pessoas e não vivendo o tempo de Davi, o tempo do melhor de Deus? Não vale a pena para a sua história viver uma vida fora do momento de Deus. Se Deus está dizendo até quando para você, como eu disse no início, é porque já passou da hora. Já passou da hora de você estar fazendo algo que Deus não te chamou para fazer. Já passou o tempo de vivermos uma vida aquém daquilo que Deus tem para você. Ah, mas Drummond, o que Deus está falando comigo, só está falando comigo, as pessoas, ninguém está vivendo, ninguém está indo junto comigo. Ora, Jesus disse para Pedro, vem, não disse para João, não disse para Judas, não disse para Tiago, Jesus disse para Pedro, vem. Nem todo mundo vai andar nas águas com você. Não fica preso, apegado à incredulidade e frieza de pessoas que escolheram ficar no barco. Se Jesus disse para você, pule, viva o que Deus tem para a sua vida. O seu coração, a sua história precisa de um basta em dizer, esse é o tempo que Deus falou ao meu coração. Preguiça, indecisão, apego emocional, nada disso vai parar aquilo que Deus tem para você. Creio que nesse momento, nessa hora, o Espírito Santo está lembrando, falando ao seu coração, e oro para que a sua vida nunca mais seja a mesma e você viva o melhor de Deus. Deus abençoe.